Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Eu me chamo Fernanda, do Ateliê Luz de Lótus, e trouxe para vocês hoje uma proposta de aula de mandala. Para quem não me conhece, eu comecei a pintar mandalas em 2021, onde eu vi ali com a técnica de pontilhismo e eu realmente me encantei. A partir do momento que eu vi as peças ali, as possibilidades, gente, eu comecei, fui trabalhando a técnica. Não tenho nada de formação nessa área mais artística, minha formação é engenharia, não tem nada a ver, mas foi algo que realmente me tocou e que assim, desde então eu não consegui mais parar de pintar mandalas. É algo que traz uma autorrealização muito grande, Então, para quem se conecta com esse universo, é algo muito maravilhoso e transformador realmente. Para essa aula, eu trouxe uma peça para você que está iniciando, que ainda não começou, não tem materiais, mas quer descobrir um pouco de como funciona esse processo criativo. Então nós vamos desenvolver essa mandalinha aqui. Eu trouxe com o símbolo do Divino Espírito Santo, porque o objetivo é uma mandala de porta e muita gente gosta de ter, esse tipo de símbolo ali na porta de entrada. Claro que aqui é uma inspiração para vocês, você pode fazer ela lisa também, sem nenhum elemento central. Mas o meu objetivo é sempre inspirar e trazer novas possibilidades. Para quem não conhece o que são os moldes de stencil, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês verem, Então é como se fosse um molde mesmo, onde a gente aplica no MDF e assim a gente já tem uma base pronta para começar a fazer todo o detalhamento da mandala. No curso Molde Art eu já trago, todo o kit completo de materiais e opções de moldes de stencil para você estar criando peças decorativas e também de acessórios como esse colar aqui que eu estou utilizando para quem está querendo começar com a praticidade, de receber os materiais em casa e ter ali todo esse acompanhamento com aulas passo a passo. Bom, vamos agora então para o passo a passo da nossa mandalinha. Antes da gente começar, vou apresentar rapidamente para vocês os materiais que a gente vai estar utilizando aqui, durante a criação da nossa mandala. Todos esses itens fazem parte, inclusive, do kit completo de materiais do curso Molde Art, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um MDF de 15 centímetros. Eu fiz a pintura desse fundo na cor azul royal, tá? Utilizei a tinta PVA. Todas essas, na verdade, são tintas PVA da True Colors, que nós vamos utilizar no desenvolvimento aí da mandala. Então, antes de eu aplicar a tinta, eu fiz a aplicação da base acrílica, no MDF, que é essa base aqui, para artesanato. Geralmente eu faço a aplicação dela com o rolinho, tá? O rolinho de espuma. Depois que seca, eu aplico então a tinta. Eu não vou fazer esse passo a passo aqui, é algo que eu detalho bem lá no curso, mas a intenção aqui é a gente realmente fazer a parte da pintura da mandala. Então por isso que eu já trouxe a base pronta e pintada aí frente, verso e lateral. Então aqui separei cores, no dourado, no turquesa, o branco e o champanhe pra gente estar fazendo a composição do desenho da mandala. Esses aqui são os boleadores que a gente vai estar utilizando. Eles têm pontas aí, de tamanhos diferentes, o que vai trazer aí essa possibilidade de criar vários tamanhos de pontilhismo aí quando a gente for desenvolver os detalhes na peça. E aqui a gente tem um molde de stencil junto com o pincel batedor que a gente utiliza aí para fazer as marcações, no molde e deixar esse desenho aqui da mandala na nossa peça. Uma alternativa opcional que eu vou colocar aqui para vocês é esse Divino, Espírito Santo, que a gente pode colocar no final ali, como a intenção é uma mandala de porta, esse tipo, de símbolo é bem comum pra gente colocar. Então eu trouxe essa opção para quem quiser agregar aí mais elementos na mandala. Esse aqui é um modelinho de resina, tá? Com a base reta atrás pra gente passar a colinha e fixar. Para quem nunca fez a utilização do stencil, vou passar algumas orientações aqui, tá? Antes da gente colocar a mão na massa. Então, eu gosto sempre de colocar uma fita dupla face. Aqui eu coloquei no centro, ó. Ela tá fixada aqui. Então, é legal essa fita porque quando a gente vai posicionar, eu gosto sempre de alinhar aqui, no caso, a gente tem os dois furinhos do MDF, onde a gente vai tá colocando ali, tanto a partezinha aqui do ganchinho para pendurar, quanto um tassel na ponta, para fazer um detalhe.
E aí eu gosto de alinhar, né, as pontinhas aqui das pétalas com esses dois furinhos e também alinhar considerando a lateral, tá? Então a gente faz a olho esse posicionamento aqui, mas sempre atento para esses detalhes. Depois que eu encontro ali a posição que eu quero, eu dou uma apertadinha aqui na fita para ela fixar e aí o meu molde, ó, ele não movimenta tanto, né? Fica sempre na mesma base aqui de centro. Se você quiser colar fitas aqui, você também pode. Geralmente eu prefiro não colar. Eu vou apertando assim, segurando com o dedo mesmo, para dar esse apoio conforme eu vou fazendo as batidinhas. Esse aqui é o nosso pincel batedor, né? Que ele é uma esponjinha. Esse cabinho aqui ajuda muito pra gente fazer o movimento. Você pode também utilizar uma esponjinha de louça. Então a gente corta, né, uma parte ali de uma esponjinha e usa a parte amarelinha dela, fazendo o mesmo movimento que eu vou mostrar para vocês, tá? Dicas então na hora de você aplicar a sua tinta aqui no stencil. Nunca faça movimentos arrastando, porque isso vai fazer com que a tinta invada toda essa parte aqui branca, né, que no caso é o stencil, e vai furar a marcação que a gente tem, vai ficar borrado. Sempre trabalhar com movimentos bem leves, tá? Pouca tinta aqui, então vocês vão ver que quando eu for, né, carregar ali, eu vou dando batidinhas e a tinta ela vai ficando bem espalhada aqui. Se ficar muito acúmulo de tinta, ela também vai borrar e vai atravessar aqui a nossa marcação do stencil, tá? Sempre então é um movimento de baixo para cima, ó, como se fosse assim, reto, né? Nunca esfregar, movimentos leves, contínuos, onde a gente vai dando carimbadas ali de tinta. Se você tá passando aqui, né, a tinta e você vê que não tá saindo mais nada, aí você vai lá, carrega novamente com a tinta, sempre deixando bem espalhado, tirando bem o excesso e volta a fazer o movimento de batidinhas, tá? Essa parte aqui, ela tem que ser feita com bastante calma, bastante tranquilidade, tá? Sempre evitando movimentar o stencil de lugar, porque se você ficar movimentando, o desenho vai ficar, né, borrado, cada hora para um sentido. Então, a gente também não quer isso, né? Então é bem legal a gente praticar antes de fazer direto no MDF. Se você nunca usou o molde de stencil, eu recomendo você fazer ele primeiro em uma folha. Aqui, ó, essa folha aqui, ela é do tamanho de um sulfite, é um papel cartão, tá? Na cor preto, pode ser qualquer cor. Ela é mais firminha que a folha sulfite, mas a gente, né, costuma utilizar para fazer treinos, tanto do pontilhismo, enfim, de pinturas, por ela ser assim mais firminha, tá? Se você tiver folha sulfite, você já consegue treinar. Então, ao invés de você colocar, né, o stencil no MDF, você treina com ele na folha, ó. É a mesma coisa, tá? Só que aqui você não vai estar gastando material de MDF, né? Que se der errado, é um pouquinho mais complicado ali. Você vai ter que pintar de novo a sua base, né? E aqui no papel, não. Você vai treinando, vai criando ali também diferentes modelos, né? Tanto essa parte de você carimbar com o stencil quanto a pintura, o pontilhismo, você pode sempre treinar numa folha para depois passar o definitivo, digamos aí, né, no MDF. No começo é algo bem legal para você estar fazendo, até para você ter mais segurança aí nas técnicas. Sempre utilizar também, né, esse pincel batedor com a espuma seca. Se tiver molhada, né, vai acabar deixando a tinta muito molinha e pode escorrer também. Eu já perdi alguns trabalhos por conta disso, que eu lavei ele e não esperei secar e fui aplicar. Daí a tinta ficou muito molinha e vazou para dentro aqui do molde, tá? Sempre depois de utilizar também, você já passa em água corrente o seu stencil para tirar a tinta antes dela secar, né? Então, terminou o trabalho que você tá fazendo, ou se você tá fazendo mais de uma, depois que você terminou, você já vem, né, e passa ele em água corrente, fazendo movimentos circulares para também não danificar o material, né, do stencil. Bom, gente, vamos então para a prática.
pra gente fazer a marcação com tinta aqui dessa mandalinha no stencil. Então aqui eu separei um pouquinho de tinta verde na nossa bandejinha, tá? E vou fazer a aplicação com o pincel batedor. Esse pincel, ele acaba sendo mais interessante do que a esponjinha, né? Porque o movimento fica mais preciso e a gente tem esse auxílio aqui do bastão para segurar. Então, espalhando sempre muito bem, né, a tinta. Eu vou começar do centro e depois eu vou avançando para as bordas. E aí, olha, não tem segredo, a gente vai dando as batidinhas mesmo. Fixar o centro ali, né, sempre ajuda a manter o molde mais firme. E aí vai surgindo a marcação. Então, sempre pegando um pouquinho de tinta. Vou avançar agora um pouco mais para a borda. Essas extremidades, né, que ficam bem pertinho ali também, depois, se precisar, a gente arruma, né, a borda ali, se acabar invadindo. Quando ele pula muito assim, eu gosto de dar uma seguradinha. Vou trazer agora um efeito de um leve degradê aqui na borda com o branco, tá? Então, eu vou manter o nosso mesmo pincel aqui, só que como ele tava com o verde, ele vai trazer uma tonalidade mais clarinha, né, do verde aí. Só de eu começar a bater aqui, ó, no branco, ele já criou essa cor. E aí, eu venho e vou aplicando, olha, aos poucos, ao redor da minha mandala. E aí, com isso, já crio esse efeito aí diferente na peça. E ó, ficou assim. Agora eu vou tirar, né? E esse foi o resultado. Olha só que legal que ficou. Um pouco do efeito aí do branco, né? Não sei, no vídeo não pega tantos detalhes, mas o branco ele fica um efeito de como se fosse até um brilho, assim, né? Alguns pontinhos ao redor. Aqui depois, né, eu vou estar passando um pincelzinho pra arrumar, né, pra tirar esse excesso que ficou. E agora eu vou ali lavar o meu stencil antes que a tinta seque. Antes da gente fazer já os detalhes em pontilhismo, vou mostrar aqui pra vocês, ó, esses potinhos de tinta que eu gosto de utilizar para me auxiliar no momento da pintura. Esse tipo de potinho também vai no kit, tá? Para quem adquire o curso com kit completo. E eu também vendo ele à parte no site, tá, gente? São bem bacanas porque eles têm a tampinha e aí a gente coloca a tinta aqui que a gente vai utilizar no trabalho e vamos supor que eu quero continuar amanhã. Eu venho, fecho aqui e amanhã eu continuo, né? Se for para eu utilizar na tampinha ali da tinta, né? Acaba que vai com o passar do tempo secando ali e não é o uso ideal, né? A gente usar sempre, por exemplo, aqui na tampinha. Então, no potinho a gente consegue diluir a tinta, colocar um pouquinho ali de água mineral, né, se for necessário, para atingir o ponto certo da tinta. Tudo isso eu ensino no curso também, tá?
mas só para explicar para vocês. Então, por isso que eu gosto de utilizar esse tipo de potinho aí no momento da pintura em pontilhismo. A ideia da aula é a gente melhorar e trazer mais elementos e detalhes para essa mandala. Então a gente vai incrementar ela com pontilhismo, tá? Eu vou trazer aqui alguns elementos para que você possa, né, ter uma ideia de como é esse processo criativo com os boleadores. Na mandala eu sempre gosto geralmente de trabalhar do centro para a borda, né? Então é como se fosse um sentido de expansão mesmo o processo criativo, onde a gente sempre vai incrementando, né, e fazendo o desenho de dentro para fora. Isso é até muito significativo, né? E vai trabalhando de uma forma, uma meditação realmente ativa. Então a pintura de mandalas, ela traz muito isso. Esse momento de conexão ao momento presente, atenção plena, foco e coordenação motora também. Lembrando que a prática é a chave de todo esse processo criativo. Quanto mais a gente cria, mais a gente faz, mais a nossa mão vai ficando, né, aperfeiçoando ali o traço, os pontos. Então vou começar nesse miolinho, vou estar utilizando a tinta Ouro Rico, tá? Para esse detalhe. Vou estar trabalhando com um boleador intermediário, você vai perceber que nas ponteiras a maioria deles tem um tamanho realmente intermediário. E aí a gente vai adequando o tamanho do ponto de acordo com o tamanho da pontinha do boleador. Então vou molhar o meu boleador aqui, sempre tenha à mão algum tipo de paninho, ó, como esse aqui, pode ser de papel também, para você sempre, né, que for utilizar e trocar de tinta, você vem e limpa aqui no seu paninho, tá? A gente não trabalha muito com pincel, igual o pincel molhando na água com o boleador. Então, sempre ter um paninho aí à mão. Então, vamos lá, vou molhar aqui o meu boleador, né, na tinta. E aqui eu vou querer fazer alguns desenhos nessa parte central. Então eu resolvi fazer aqui um pontinho bem no meio e descarregando mais 2 ou 3 pontinhos para cima. E a mesma coisa aqui para baixo, ó. Eu faço novamente o meu pontinho ali central e trago tanto para cima quanto para baixo. Tá vendo? Poderia fazer também de baixo para cima, mas aqui eu quis trazer nesse formato. E aí a gente vai seguir dessa forma, ó, em todas as pétalas. A gente pode perceber que o boleador naturalmente vai trazendo essa diminuição do ponto, né? Então eu sempre gosto de reforçar o do meio para manter um padrão aí de tamanho. Essa parte aqui, eu achei que os pontinhos ficaram muito juntos ali, muito próximos. Então eu gosto de arrumar como? Eu venho com um pouquinho de algodão no palitinho de dente e molho e passo aqui para tirar antes que a tinta seque. No pontilhismo, gente, é normal esse tipo de ajuste, tá? A gente arrumar uma bolinha ali que a gente achou que ficou meio fora do tamanho. Isso é bem tranquilo. É só a gente fazer antes de secar a tinta que dá tudo certo, ó. Então, vou arrumar ali. E já corrigi ali o que eu, né, não tinha gostado. Então essa primeira parte já finalizamos. Agora eu vou fazer alguns puxadinhos nessa segunda camada de pétalas. E vou manter o meu boleador intermediário. Pro puxadinho, né, a gente vai molhar aqui a tinta, aplicar no ponto que a gente quer que ele comece, ó. Quero que ele comece bem aqui de cima. E arrasto até o final. Assim a gente percebe que ele forma, né, esse biquinho, essa pontinha naturalmente. Então vou fazer isso em todas as pétalas.
Quanto maior a pontinha do boleador, maior fica esse puxadinho, né? E quanto mais fininho também, mais fininho ele vai ficando, né? Menor. Se você for fazer esse puxadinho e a sua tinta parece que não desliza muito bem, é porque ela tá com um ponto ainda que não tá bom para esse tipo de movimento que a gente faz com o boleador. Então é bom a tinta tá realmente, olha, bem molinha para conseguir dar esse efeito aqui da melhor forma. Você pode adicionar, né, um pouquinho de água mineral, algumas gotas só, né? E vai testando ali, não pode colocar muita água para ela não ficar muito mole ou querer começar a criar muita bolha ali no momento de você misturar, né? Então sempre que eu adiciono água na tinta, eu misturo com um palitinho ou com boleador e não com pincel, para evitar criar bolhas, tá? Nessa pétala menor aqui de cima, eu vou estar fazendo 2 pontinhos. Então eu vou fazer um pontinho aqui no meio. Agora eu vou estar utilizando o champanhe. Vou manter o mesmo boleador ainda. Sempre limpando, né, o boleador quando eu faço essa troca de tintas, ó. E vou fazer as bolinhas bem aqui no meio, pra dar um efeito aí diferente. Trazer um detalhe. Ó, então terminando aí, tá vendo como traz um ponto de luz, né, pra peça. Agora eu vou fazer mais um pontinho na cor branca aqui em cima. Então, ó, venho aqui, vou manter ainda o mesmo boleador e só fazer esse pontinho. Agora, com a cor dourada, a gente vai fazer uma bolinha dentro de cada um desses espaços aqui no azul. Para essa bolinha, eu vou utilizar um boleador maior, tá? A ponteira maior aqui do kit. E a intenção é que a bolinha fique centralizada aqui no meio, mas que ela não tampe totalmente o azul do fundo, tá vendo? Ó. Então ela vai ter ainda esse fundo do azul aparecendo. Olha só como que já dá um efeito bem legal, né? Dessa forma. Mantendo ainda agora o dourado, eu vou pegar um boleador aí intermediário, um pouquinho mais fino, tá? E a ideia vai ser fazer um puxadinho aqui. Então vou molhar meu boleador aqui na tinta dourada. Vou aplicar logo abaixo de onde a gente tem esse quadradinho aqui que ficou, né? E vou puxar. Então a ideia é eu me basear a partir desse desenho para fazer o puxadinho ali do tracinho. A gente pode ver que ele ficou mais delicado do que esse, né? Um pouco mais fininho, porque eu peguei um boleador um pouquinho menor. E agora a gente vai fazer uma finalização com o boleador maior e a cor branca aqui na nossa borda das pétalas maiores. Então, a ideia é a gente começar a fazer um degradê aqui de bolinhas, né, de pontilhismo, descarregando a tinta a partir desse ponto aqui, olha, da pontinha. Então, por isso que eu peguei um boleador maior. Eu vou colocar a bolinha aqui e vou descarregando até chegar ali próximo da onde a gente fez o puxadinho. Então, para fazer o outro lado da pétala, eu gosto de colocar daí mais tinta, né? Reforçar esse primeiro ponto e ir descendo. Ficando dessa forma, olha como que já dá um efeito bem bonito ali, né? E aí aqui é a mesma coisa ao longo de toda a peça. Aqui eu tô tentando manter mais ou menos a mesma distância, né, da bolinha aqui em relação à borda em todos. E o legal, né, gente, do stencil é que assim, apesar da gente utilizar um mesmo molde ali para fazer as peças,
cada peça que a gente faz, a gente pode explorar de uma forma diferente o desenho. Então, as ideias aqui, elas são infinitas, né? As possibilidades, tanto trocando a cor, quanto os detalhes em pontilheiro. Nessa parte aqui onde a gente tem, né, o espaço depois do furinho, quando a tinta seca, eu venho e tiro ele ali, né, tiro a tinta e o furinho aparece de novo, tá? E agora, para finalizar, né, essa parte aqui que ainda tem um certo espaço, vou pegar um boleador intermediário, só virei esse que eu tava utilizando, né, porque eu tava com a ponta maior. Vou molhar na minha tinta e escolhi aqui a cor champanhe. As cores, gente, eu vou escolhendo de forma assim, de acordo com o que eu tô sentindo no momento, que eu acho que vai ficar legal, tá? Não tô seguindo nenhum tipo assim de regra, questão de círculo cromático. No curso eu trago todo esse tipo de informação para você poder, né, ter combinações mais harmônicas. Mas no momento da criação a gente não precisa ficar se prendendo a esse tipo de coisa, tá? Pode ser algo realmente bem natural ali, de acordo com o que você tá sentindo. Até porque as cores que você vai escolhendo, elas refletem muito do que você tá sentindo no momento. Então a mandala, ela é essa ferramenta também de trazer ali algo que tá no seu inconsciente, e muitas vezes você não consegue expressar em palavras, e aquilo que você traz na mandala vai refletir isso, né? E vai promover essa autoobservação. Bom, eu fiz o pontinho aqui, ó, porque eu quero arrastar ele até aqui. Então ficou dessa forma esse detalhe com o quadradinho aqui que a gente já tinha do molde de stencil, ó. É mais pra gente dar um sentido de expansão aqui nessa borda. Às vezes, quando eu vejo que o meu boleador tá muito carregado de tinta e o puxadinho não sai tão fininho, eu gosto de limpar ele e carregar novamente de tinta, tá? Para trazer só um pontinho de luz realmente aqui nesse espaço do quadradinho ali, eu vou fazer um pontinho, tá? Com champanhe ainda mesmo, dentro de cada um deles, ó. E esse, olha só, gente, que lindo, é o resultado da nossa mandala utilizando o molde de stencil. Agora, a gente vai esperar secar, né? Pra daí passar o verniz e posicionar o divino. Olha que lindo que fica ele ali no centro, né? Você também, claro, vai poder colocar algum tipo de pedrinha aqui, ou até mesmo a tinta, né? Você vem, coloca uma quantidade maior aqui no centro, dá uma espalhadinha para preencher, caso você não queira colocar, né, o divino ali. Então, vou esperar a tinta secar pra gente seguir com a etapa do verniz e finalização. A secagem da tinta vai depender também do clima aí da sua cidade, né? Então, se tiver mais calor, é mais rápido esse processo de secagem, em torno aí de 30 minutos, 1 hora, já é para estar seco. Mas você confere ali, né, principalmente nos pontos maiores, se tá sequinho antes de avançar para a próxima etapa que a gente vai estar fazendo. Agora que a mandala já tá completamente seca, ó, a tinta já secou por completo, a gente vai fazer a aplicação do verniz. Então, para isso, nós vamos utilizar um rolinho de espuma e o verniz. Aqui eu vou utilizar o brilhante, pode ser o fosco também, tá? Esse verniz é à base de água, então ele não tem um cheiro muito forte, né? Bem tranquilo da gente aplicar. Todos esses itens, tá? Eu mando também no kit completo do curso Molde Arte. Bom, eu vou colocar um pouquinho de verniz aqui. Essa quantidade maior eu coloco por ser rolinho e o rolinho absorver o verniz, né, aqui nele. Se fosse com pincel, dá pra gente colocar até um pouquinho menos de produto, mas eu gosto mais do acabamento quando eu aplico o verniz com um rolinho. Como eu gosto de fazer? Geralmente eu espalho, ó, deixo meu rolinho bem carregado, né, de verniz, e antes de passar ali por toda a mandala, eu passo na borda,
porque assim eu ainda tenho espaço, né, para segurar aqui a minha peça e passar ali ao longo de toda a borda. E aí depois eu venho e finalizo aqui a aplicação no restante da mandala. É interessante, né, você sempre deixar aí na sua mesa algum tipo de folha, uma proteção nesse momento de aplicar o verniz. Aqui, como o meu rolinho ele já tem bastante produto nele, até se eu quisesse aplicar em mais uma mandala, eu já poderia aproveitar, né? Por isso que é legal quando a gente faz essa etapa do verniz, eu gosto de fazer quando eu tenho mais de uma peça ali finalizada para envernizar, porque assim eu aproveito melhor o meu produto que tá no rolinho, tá? E aí, ó, conforme eu vou espalhando, ele vai sumindo cada vez mais, tá? Então ele fica levemente esbranquiçado enquanto ele tá molhado, mas assim que secar fica completamente transparente. Aplicado o verniz, eu espero em torno de uns 20 minutinhos e ele já vai estar seco. E aí a gente vai conseguir seguir com a finalização, com a montagem da mandala e colagem aqui do divino no centro. Depois que o verniz secar, eu sempre aplico no verso também da peça, né? Então, deixo aqui secar, faço no verso a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Uma dica legal também para você não perder o produto que tá aqui durante esse tempo é você cobrir com um saquinho plástico, tá? Um saquinho que não tenha nenhuma cor ali que possa soltar aqui, né? Como a logo de mercado, essas coisas, coloca sempre no lado que não tem esse tipo de impressão, né, do saquinho ali, e aí ele fica fechadinho aqui e vai evitar disso aqui secar enquanto você tá esperando o outro lado aqui, né, para fazer a aplicação, tá? Uma dica aí, funciona também com tintas. Meu verniz já tá completamente seco e agora a gente vai para a etapa aí de montagem, né, da mandala. Antes de seguir, o que eu vou fazer? Eu peguei um boleador e vou passar ele aqui, ó, onde eu tava com o buraquinho tampado, né, nos dois lados aqui. Então agora, ó, a gente tem espaço para passar, né, tanto o fio quanto o tassel aqui embaixo. Eu vou começar passando esse fio aqui, o nome dele é rabo de rato. Ele é bem fininho, a espessura dele acho que é a mais fina que você encontra desse modelo. E aí eu passo aqui no meio, né, e dou um nozinho. O nozinho, gente, você escolhe mais ou menos a altura ali, de acordo com o tanto que você quer que tenha ali de espaço para você colocar num preguinho, né, num ganchinho na porta. Então, ó, é um nozinho normal, só passando realmente, ó, as pontas por dentro. E aí, o espaço que eu vou deixar é esse aqui. Poderia até ter cortado menor o tamanho aqui do fio, ó. E aí pego uma tesourinha, tiro o excesso da ponta. Para ficar um acabamento legal, eu gosto de colocar uma conta ali escondendo, mas ela tem que ter uma abertura que passe, né, o tamanho ali do nozinho que a gente fez. Então, como eu gosto de fazer, eu trago o nozinho bem próximo aqui ao MDF e passo essa conta aqui. Ó, passei. E aí eu venho e puxo ela até ela esconder o nozinho, ó. Ó, então aqui a gente pode perceber que o nozinho fica escondidinho aqui dentro, fica um acabamento mais bonito, tá? Agora, para a parte de baixo, a gente vai estar colocando o tassel. Eu peguei uma cor neutra aqui, né, um bege, pra gente estar colocando aqui. Vou colocar mais uma conta dessa aqui só para dar um detalhe e passo aqui por dentro, tá? Agora é só a gente passar o tassel por aqui e prender ele, tá? Vou fazer de uma forma que a gente não precisa utilizar mais nada para colocar o tassel aqui. Então eu vou dar uma giradinha aqui nele para ele ficar menorzinho e vou passar no espaço. Ó, passei aqui. E vou agora pegar essa ponta dele aqui
e vou passar ele aqui por dentro, ó. Dessa forma, a gente tem aqui, né, a ponta, que eu passei ele todo ali por dentro, e aí eu puxo e pronto, ele já fica presinho ali, tá? Se a gente coloca mais pontas, aí esse espaço que fica aqui é mais difícil de passar ele por dentro, por isso que eu deixo só com uma, tá? Mas já dá um charme, fica bem bonito, ó. Então, essa parte de montagem aí tá feita. Agora a gente vai colar o nosso divino bem aqui no centro. A cola que a gente vai utilizar é essa aqui, ó, silicone líquida, tá? E aí eu aplico direto aqui no meu divino de resina. Ó, apliquei aqui. E agora é só realmente posicionar ele aqui na minha peça, deixando centralizado. E aí, ó, depois, agora é só a gente realmente esperar secar, tá? Pra a nossa mandala tá finalizada. Eu não indico que você fique levantando muito ela enquanto a cola não estiver um pouquinho mais firme, tá? Pra evitar ali de cair, mas ficou então dessa forma a nossa mandalinha. Eu espero que você tenha gostado de aprender a fazer esse modelo de mandala, mas quero destacar que com o mesmo molde de stencil a gente consegue criar aí diferentes peças, tá? Mudando as cores e os detalhes que a gente faz. Essas duas eu ensino no curso, olha só como elas já ficaram também totalmente diferentes, né? Em todas essas peças eu utilizei esse mesmo molde de stencil, tá, gente? Então é para mostrar para vocês que com os materiais vocês vão poder seguir as aulas, né, que eu ensino ali do curso, mas desenvolver outras infinitas possibilidades de criações utilizando a sua criatividade. E a pintura de mandalas, ela nos proporciona isso, né? Ela trabalha tanto a nossa parte criativa quanto a concentração, a coordenação motora. Então é uma atividade muito completa e que traz ali relaxamento e é considerada uma meditação ativa, onde nós focamos no momento presente, trazendo nossa atenção plena para esse momento da criação da mandala. E depois a gente ainda tem como resultado uma peça que a gente vai poder decorar a nossa casa, presentear ou utilizar, assim como nós temos colares, chaveiros, móveis para carros, né? É uma infinidade de possibilidades aí de criações. Então, se você se interessou por esse universo das mandalas, quero te convidar para conhecer o meu curso Molde Art. Vou deixar o link aqui com todas as informações, tá? É só você clicar. E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Eu também atendo, né, todas as pessoas que têm interesse no curso e principalmente as minhas alunas, é um suporte individual. Então nós seguimos juntas aí durante toda essa sua jornada criativa. E pensando em algumas pessoas que podem querer fazer essa peça que eu ensinei nessa aula, eu também montei o kit de materiais dela, tá? Com tudo que a gente utilizou aqui. Também vou deixar o link na descrição. Então, se você se identificou, né, com essa aula, se você ficou com vontade de criar mandalas, eu lembro de quando eu comecei, foi uma coisa assim que me chamou a atenção e enquanto eu não comecei, gente, eu não sosseguei porque eu queria fazer aquilo, né? A gente tem isso também, quando a gente se identifica com algo e que a gente vê que vai nos fazer bem, a gente realmente quer aprender, quer se esforçar. Então conte comigo para o que você for precisar aí, seja nesse seu início, né, se você tiver dúvidas, seja para você começar um curso já comigo, né, o Molde Art. Eu vou estar sempre aqui à disposição. Um grande abraço e até mais!